genuína celebração. Aleluia. Quantos tem gratidão aqui no coração por aquilo que Deus já fez? Gratidão se refere a algo que alguém fez, ou no caso, Deus fez. Então, gratidão celebra o que já foi feito. Quantos podem celebrar aqui o que Deus já fez na sua vida? Celebrar. Aleluia. Então todos os dias podemos celebrar o que já foi feito. Gratidão faz isso. Gratidão faz isso. Você pode acordar no seu dia celebrando. E eu tenho motivo para celebrar? Tem, o que já foi feito. Ingratidão sempre olha para o que ainda não foi feito. Gratidão celebra o que já foi feito. Celebre o que já foi feito. Agora eu vou te dizer outra celebração. Se gratidão celebra o que foi feito, fé celebra o que ainda vem. Quantos podem celebrar o que ainda vem? E o que é que vem? O que Deus prometeu, o que Deus afirmou para a sua vida. Oh, aleluia! Celebre o que já foi feito. Celebre agora o que já foi feito. Celebre o que já foi feito. Você tem motivo, você tem, eu tenho, nós temos. Oh, aleluia! Agora celebre o que ainda vem. Celebre o que ainda vem. Porque o que Deus prometeu é certo, vai se manifestar. Fé celebra o que ainda vem. Celebra agora, celebra hoje. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela presença do Teu Espírito no nosso meio. A manifestação do Teu Espírito. Te damos graças por Tua unção e graça liberada para essa noite, nesse lugar, nesse ambiente. Te rendemos graças. Obrigado pelo resultado dessa noite na vida de cada um. Aleluia. Te rendemos graças. Seja Jesus exaltado nessa noite. Seja Jesus engrandecido, enaltecido. Seja Jesus adorado nessa noite. Te rendemos graças em o nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O amado aí, tecladista, pode ficar aí com esses dedos ungidos. Dedo, unha. Aleluia. Que maravilha. Estava pensando ali, a águia volta ao ninho. Um dia isso aqui foi meu ninho. E um dia eu bati asas. Mas hoje eu voltei para o ninho. E eu me sinto bem nele. Aleluia. Oh, glória. Queria agradecer o convite e a oportunidade. Aleluia. Preste atenção. Precisamos, em momentos como esse, aprender a nos mantermos conectados com o Espírito Santo. Porque essa é a dispensação do Espírito Santo. É o período do Espírito Santo. Aleluia. Ele é ajudador. Eu sei que às vezes a gente diz, Senhor, me ajuda. Ele já enviou ajuda. A ajuda está dentro de nós. Tudo que precisamos está dentro de nós. O Espírito Santo é o ajudador. E quando sabe que Ele é mestre? Jesus disse que Ele viria e nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Você crê que Ele vai te ensinar essa noite? É essa a sua expectativa? Ele veio para nos anunciar as coisas que há de vir. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus, ou seja, exibir a glória de Jesus.
E sabe que o Espírito Santo está sério com isso. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está sério com isso. Aleluia. O Espírito Santo veio testemunhar de Jesus. E o Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele fala o que ouve. Assim como Jesus falava o que ouviu o Pai falar. Então vale a pena considerar essa pessoa divina. O Espírito Santo não é um vapor. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus disse, quando Ele vier, Ele é um pronome pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. E estamos vivendo no período do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para nos fazer conhecer tudo aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Ele averigua minuciosamente as profundezas de Deus. E nos revela. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que jamais penetrou em coração humano. Aleluia, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Aleluia, pelo Espírito. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo. Recebemos o Espírito que veio de Deus. Para nos fazer conhecido tudo aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que maravilha. Precisamos considerar o Espírito Santo. Precisamos manter uma conexão fechada com o Espírito Santo. E como é que eu mantenho uma conexão fechada com o Espírito Santo? Me inclinando para Ele com a intenção de ouvi-lo. Porque eu posso me inclinar para Ele sem a intenção de ouvir. Eu me sento aí e sei. Eu estou pregando hoje aqui, mas muitas vezes eu estou sentado. E eu sei que não é difícil perder a conexão. Num momento como esse. Onde Deus não desperdiça uma oportunidade dessa, mas talvez nós estejamos desperdiçando. E é preciso aprender, nós precisamos aprender a manter uma conexão fechada. Você saiu de casa, veio para a igreja, isso diz que você se inclinou para Ele. É uma ação que diz que você se inclinou. Agora não é apenas se inclinar, deve haver uma intencionalidade, algo intencional, proposital. Eu me inclino para Ele com a intenção de ouvi-lo. Isso é uma conexão fechada com o Espírito Santo. E isso vai produzir resultados na nossa volta para casa. Quantos têm interesses aqui pelos assuntos do Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo tem assunto para você. O Espírito Santo tem assunto para mim. Aleluia. Como não se interessar pelos assuntos dele? Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e eu te responderei. Ponto e vírgula. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A primeira parte, ele está dizendo: na nossa comunhão, traga os seus assuntos. Na nossa mesa de comunhão, na mesa de comunhão entre você, entre os filhos de Deus e o Espírito Santo, ele está dizendo: invoca-me, apresenta os teus assuntos nessa mesa. Fale dos seus assuntos. Eu estou pronto para ouvi-los e respondê-los. Então, na comunhão com o Espírito Santo, você levanta os seus assuntos. Ele está ouvindo. Mas ele está intencionalmente voltado para responder. Agora, nessa mesa de comunhão, ele também quer apresentar os assuntos dele. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é assunto dele. Essa palavra anunciar significa tornar conhecido. Coisas grandes em extensão e magnitude. Coisas ocultas, segredos divinos que são compartilhados na mesa de comunhão, intimidade.
Como não se interessar pelos assuntos dele? O que acontece às vezes, nós perdemos a conexão, porque na nossa mesa de comunhão com o Espírito Santo, nós apresentamos os nossos assuntos, e quando terminamos de apresentar, nós nos levantamos da mesa. Mas eu e você precisamos entender que Ele tem assuntos e quer compartilhar. E é muito bom quando você se inclina para Ele, com a intenção de ouvi-lo. Daqui a pouco, nessa comunhão diária, contínua, nessa mesa de comunhão, o que vai prevalecer, o que vai tomar espaço nessa mesa, vai ser mais os assuntos dele do que os nossos. E quando os assuntos dele, do Espírito Santo, começam a se agigantar nessa mesa, tomar espaço, entenda, os seus assuntos, os nossos assuntos, eles estão dentro dos assuntos do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre comunhão com o Espírito Santo, porque essa é a dispensação do Espírito. É o período do Espírito Santo. A gente fala a terceira pessoa da Trindade. A gente fala assim, tudo bem, mas eu quero dizer uma coisa. Ele não é o terceiro lugar da Trindade. E eles não têm ciúme. Pai, Filho e Espírito Santo não tem ciúme entre eles não, bênção. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, você vai ter comunhão com o Pai e com o Filho. Com certeza. Ele veio para exibir a glória de Jesus. Ele não fala por si mesmo. Ele fala o que ele ouve. Aleluia. O Espírito Santo precisa tomar o lugar na nossa vida devido. Entendermos que é o período do Espírito Santo. Aleluia. Comunhão. Conversa. Eu disse, Espírito Santo, eu disse para ele, eu quero que você se agigante em mim. Olha que palavra bonita, linda e verdadeira. Eu quero que você se agigante em mim. Ele disse, cria espaço. Boa resposta. Então a minha frase bonita e verdadeira, genuína do meu coração, não ficou apenas na primeira parte, mas ele disse, abre espaço para eu me agigantar. E como é que eu abro espaço para o Espírito Santo se agigantar? Comunhão. Comunhão. Aleluia. Sentar à mesa, passar o dia com Ele. E a gente pode passar o dia com Ele conectado, pode. Aleluia. Você pode estar fazendo uma feira, conectado com o Espírito Santo, conversando com Ele, comunhão. Você vai dizer, Espírito Santo, a picanha nem baixou. Mas eu quero que vai baixar. Conversa com Ele, envolve Ele. Parece brincadeira, não é? Mas a gente não faz assim com pessoas. A gente conversa vários assuntos. E por que a gente não conversa com Ele? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo não tem interesse em assuntos menores. Ele não classifica o que você tem como importante como menor. Porque aquilo que pode ser pequeno para mim pode ser grande para você. Então Ele tem interesse. Um assunto que é pequeno para mim pode ser grande para você. Então Ele não está fazendo aqui diferença de assuntos, qual o mais importante, qual o maior. Não, não. Se é o teu assunto, Ele tem interesse. Qual o seu assunto? Você pode apresentar a Ele. Não tem problema, invoca-me e eu te responderei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deseja os assuntos dele. Você vai querer que a noite passe rápido, para você acordar. Porque tem um dia para viver com Ele. Quando essa mistura começa a ficar tão gostosa, prazerosa, você vai querer que a noite passe rápido. Porque na noite você dorme. E se você dorme com Ele, você vai acordar com Ele.
Porque você dorme, eu durmo com a pessoa que é da minha intimidade. E como é que eu vou dormir com o Espírito Santo? Passando o dia com Ele. Você e eu, nós acordamos com quem dormimos. Se está acordando com preocupação, é porque está dormindo com preocupação. E se está dormindo com preocupação, é porque está tendo intimidade com preocupação o dia todo. Mas Ele está chamando para essa intimidade, eu e você. Está aberta, não existe nenhuma restrição do Espírito Santo com relação a nós, no que diz respeito à comunhão com Ele. Não crie resistência, não crie situações que Ele não criou. Aleluia. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa condição, eu não vou nem me aproximar dele. Gente, não precisa não, Ele está dentro de você, já conhece tudo, já sabe tudo. Eu só preciso invocá-lo. E o Espírito Santo, Ele pode ser o seu oleiro. Aleluia. E quando você tem, e eu tenho o Espírito Santo como oleiro, nós vamos ter a possibilidade de algumas condições na nossa vida se tornarem cacos. E dali, o Espírito Santo, Ele vai criar um vaso novo, segundo bem lhe parece. E o que é segundo bem lhe parece? O modelo é Cristo. De glória em glória, somos transformados na própria imagem do Filho de Deus. Período do Espírito Santo, apresentando a sua vida, a minha vida, sem receio, sem intenção de enganá-lo. Coração genuíno, sincero, que Deus não despreza. O Espírito Santo pode ser para você e para mim um presente. Ele foi dado como um presente. Quando você recebe um presente, o que é que você faz? Você quer saber o que tem dentro da sacola. Às vezes lá na igreja alguém chega, eu estou no final do culto, me dá uma sacola lá. Eu sei que o presente é meu. Está aqui, pastor. Eu estou conversando com uma pessoa, está aqui, pastor. Ela está apressada também, entrega na minha mão. Eu estou conversando com uma pessoa, mas pensando, assim que terminar aqui, eu vou saber o que tem dentro. Eu quero saber o que tem dentro, porque é meu. O Espírito Santo é um presente. Aleluia! Queira saber o que tem dentro dele. Vamos desejar saber o que tem dentro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não fica decepcionado. Dentro dele tem presente para você, mas tem presente que não é para você. É para os outros. O Espírito Santo é um presente. Aleluia. O que tem dentro dele? Coisas ocultas, segredos divinos que nós não sabemos. O que olho não viu, ouvido não viu, o que jamais penetrou em coração humano, está dentro dele. E ele é seu presente, ele é meu presente. Eu conversando com ele, ele disse assim para mim: eu sou o seu livro aberto de descobertas. E eu fiquei impressionado com isso. Mas depois ele diz: se eu sou o seu livro aberto de descobertas, então me acesse. Porque não é apenas saber, é fazer algo com aquilo que a gente sabe. Acesse. E ele sendo o nosso livro aberto de descobertas, e nós acessando o Espírito Santo, nós podemos nos tornar as pessoas mais ricas dessa terra. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele veio para nos guiar a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Nós estamos sendo guiados por quem? Por circunstância, por pessoas, menos o Espírito Santo. Eu vou te dizer, um bom guia turístico, ele não fica na retaguarda do povo, ele fica à frente. O guia fica à frente. E eu tenho orado: Espírito Santo, me ajude para não deixar você na retaguarda. Porque se você é guia, você fica à frente. Eu apenas sigo. Um bom guia, ele conhece o caminho.
Um bom guia, ele conhece o lugar seguro e inseguro na trajetória. Um bom guia, ele conhece a história do lugar. E um bom guia sabe onde vai chegar. Meu Deus do céu. Se temos bons guias, naturalmente falando, imagina o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece o caminho, sabe o lugar seguro e inseguro. Aleluia, conhece a história. Porque Ele planejou a tua história, a minha história. E Ele sabe onde você vai chegar. Espírito Santo. Às vezes nós estamos separando o Espírito Santo das Escrituras. E aí a gente tem na igreja os que são da palavra e os que são do Espírito. Mas não foi assim que Ele estabeleceu. Nós somos da palavra e do Espírito. Do Espírito e da palavra. Escrituras e Espírito Santo estão misturados. Aleluia. Escritura. Espírito Santo. Se você tem comunhão com as Escrituras elas vão te levar à comunhão com o Espírito Santo. Se você tem comunhão com o Espírito Santo te leva às Escrituras. E como é bom ser ensinado por Ele. Quando Ele traz uma revelação para você, e você sabe, isso vai muito além do meu intelecto e da minha inteligência. Eu sei quem foi que trouxe isso. Eu sei porque sei quem revelou isso. É algo divino, não é racional, não é matemático, é uma inspiração. Espírito Santo. Aleluia. Desejar, ter comunhão com Ele. Às vezes nós estamos exaustos para Ele. Estamos cansados para Ele. Exaustos e cansados para a comunhão com o Espírito Santo, que é Deus. Por que estamos cansados e exaustos para as coisas do Espírito? Porque nós estamos trabalhando para se alimentar. Nós estamos no serviço para nos alimentarmos. Na ótica de Deus, você se alimenta para trabalhar. Na ótica de Deus, eu me alimento para servir. Porque quando eu me alimento dele, eu vou ter energia suficiente para o que for colocado na minha mão. E aí, traz mais. Talvez estejamos invertendo a ordem. Serviço e comunhão é muito importante. Amém? Agora, a ordem disso. Você se alimenta para servir. Fica mais fácil. Amém. Aleluia. Eu me alimento. E aí eu sirvo com toda a energia desse alimento. Quando eu trabalho para me alimentar, vai ser pouco tempo para Ele. E talvez nenhum tempo. A exaustão. A energia sugada. Não tenho energia para me acordar mais cedo, só para ter comunhão com Ele. Aleluia. Fica mais fácil com Ele. Eu não sei você, mas eu quero viver com o Espírito Santo tudo aquilo que eu possa viver enquanto eu estiver nesse corpo. Eu quero viver com Ele tudo que eu possa viver enquanto Isaías estiver nesse corpo. Aleluia.
o período do Espírito Santo. Aleluia. Que maravilha isso. A gente vê Jesus na casa de Marta e Maria. Jesus vai àquela casa. Elas recepcionam Jesus. E às vezes a gente fica pensando: puxa vida, eu queria ter vivido isso. Mas a Bíblia diz que Jesus se hospedou na casa. Se hospedou. Quando você é hóspede, você não está fixando residência ali. Hóspede de um hotel. Mais cedo ou mais tarde você vai sair. Jesus era hóspede naquela casa. Eu sei que isso traz um vislumbre. Eu queria que isso tivesse acontecido ou participado disso. Deixa eu dizer coisa melhor. Tem coisa melhor para nós. Jesus na pessoa do Espírito Santo não é hóspede. O Espírito Santo veio para habitar, ou seja, fixou residência e não está pensando em mudar de lugar. Você é casa do Espírito Santo, eu sou casa do Espírito Santo. Você não percebe que é melhor do que... Entenda o que eu estou dizendo. Ter recebido Jesus de carne e osso lá na casa. Porque ele se hospedou, ele saiu da casa depois. Mas o Espírito Santo habita. E o que você ouve dele é o que ele ouve de Cristo. Aleluia. Estava lá Marta e Maria. E diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Para ouvir o que ele tinha a ensinar. O que é isso? Conexão fechada. Me inclinei para ele com a intenção de ouvi-lo. Marta atribulada com muito serviço. Na mesma casa. Preocupada com muito serviço. Cheia de serviço. Não percebeu. A hora é hora de comunhão. O serviço é importante. Quantos sabem que o serviço é importante? Deus precisa de pessoas do martelo. Quantos sabem disso? Do serviço. Os abnegados no serviço. Se todos nessa igreja e em todas as igrejas assumissem a sua função e operassem nela, não havia sobrecarga em alguns. O teu serviço é importante. O teu chamado, a tua função. E Deus te deu e Deus me deu para entrar em operação, em atividade. Então o serviço é importante. Deus precisa das pessoas do martelo. Do serviço, meu irmão. Serviço é importante. Aleluia. Mas Deus também precisa das pessoas do pão. E o nome dessa ministração é o martelo que amassa o pão. Pão se refere à comunhão. Amém? Partir o pão. Comunhão. Deve ter alguém com fome aqui que já está pensando na pizza quando sair daqui. Estou só lhe provocando. Sabe que o serviço é importante, mas esse martelo pode estar amassando a comunhão. Na ótica de Deus, você se alimenta para servir. Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro isso? Agregando valor. O valor que Deus agrega, ou a ordem de valores dele. Busca em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é ordem de valor, concorda? De importância. Quando a gente agrega valor, o mesmo valor ao pão, é o mesmo valor do martelo, fica difícil a gente escolher. Fica difícil a gente entrar na ordem de valores de Deus, mas quando você agrega valor,
Diz que uma pessoa foi ao banheiro e caiu do bolso dela R$ 2 no vaso. E ela ficou olhando, dizendo, pego ou não pego, pego ou não pego. R$ 2. Ela teve uma ideia, ela pegou R$ 100 e jogou dentro. E disse assim, R$ 2 eu não pego não, mas 102... 102 eu aceito essa proposta. O que foi que essa pessoa fez? Agregou valor. E aí ela decidiu. Aleluia. Na ordem de valores de Deus, comunhão tem um valor, serviço tem outro valor. É só uma questão de ordem. Todas as duas coisas são importantes. Sabe, se a gente olhar para esse pão, a gente pode definir como comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com os amigos. Talvez o martelo esteja amassando a comunhão com família, comunhão com Deus, família e irmãos. E nós não estamos diminuindo aqui o valor do martelo. Quantos estão percebendo isso? Não é uma questão de você amar menos o martelo. Entenda agora. É uma questão de nós amarmos mais o pão. Continuamos amando o martelo. Continuamos amando o serviço. Mas nós amamos mais o pão. A comunhão. Aleluia. Nós nos alimentamos para servir. Nos alimentamos para servir. E vai haver energia suficiente para fazer melhor. Para sermos aqueles fervorosos no serviço que Deus precisa e não abre mão. Um crente bem alimentado com a palavra não vai abandonar o posto porque não foi reconhecido. Um crente bem alimentado da palavra não vai abandonar o martelo, o serviço, porque o líder errou. Abandona e nem avisa. Bem alimentado, vai saber lidar. Vai saber lidar com as circunstâncias que ocorrem quando estamos servindo. As situações. Porque, gente, a gente está lidando com pessoas. E não tem ninguém perfeito, a gente está sendo aperfeiçoado. Pessoas bem alimentadas vão aturar o defeito do outro. Mas também vão reconhecer que tem também. Aleluia. Jesus, quando estava lá no templo, ele abriu o livro e achou. Quantos tem um livro aqui? Quantos tem um livro? Quem sabe qual é o livro? É a Bíblia, né, gente? Para nós crentes. Agora, abra o livro. Jesus abriu o livro. Deram o livro a ele. Quantos tem aqui o livro? Aí diz que Jesus abriu. Agora, entenda. E achou. E o que foi que ele achou? O Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim. Não se separa o Espírito Santo das Escrituras. E esse é o período do Espírito Santo. Aleluia. Com ele você vai estar mais sorridente. Aleluia. Com ele. Misturado. Junto e misturado. Aleluia. É o período dele, meu irmão. É o período dele. Converse com ele. Você vai se surpreender.
dizendo aqui que você não conversa com Ele. Eu estou falando de intensidade. Precisamos intensificar. Comunhão com Ele. E eu quero tocar bem rápido nos pontos desse livro. Que eu creio que foi Deus que me deu esse livro, a inspiração. Um bom livro enriquece pessoas. E esse é o principal motivo para o qual são escritos. Enriquecer pessoas. Aleluia. Então, se você tem livro dentro de você, bota para fora isso. Aleluia. Amém. Eu tenho um livro, está dentro de mim. Pois é tempo de botar para fora. Para enriquecer pessoas. Aleluia. Do gelo ao cristal. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel. Não sei você, eu gosto de cheirar livro. Não é só o que Deus me deu, não. É qualquer livro. Alguém pode estar dizendo aí, mas você vai se prejudicar. Não, mas gente, eu não estou viciado em cheirar o livro, não. Amém? Não é um vício, não. Não é toda hora que eu estou cheirando. Amém, obrigado por sua preocupação, mas não é toda hora, eu não estou viciado nesse cheiro. Mas eu gosto. Eu gosto do cheiro de livro. Acho que veio quando eu era criança. Na época de janeiro, minha mãe e meu pai compravam os livros e eu queria usar logo. Aí como eles não deixavam, eu cheirava. E ficava aguardando começar as aulas. Expectativa, lápis hidrocor, né, pintar. Ficava naquela expectativa. Aí quando chegava as aulas que eu usava, agora eu estava torcendo para as férias. Eu já estava desmotivado da escola, eu já tinha utilizado tudo. Uma coisa que eu quero dizer, não se desmotive das coisas de Deus. Porque quanto mais você busca, mas tem. E isso é fascinante. Quanto mais se envolve, mais ele apresenta-se. Isso é fascinante. Aleluia. E esse livro nasceu numa madrugada que eu estava orando e ele começou a me mostrar algumas coisas. E eu tive uma visão de uma caçamba de gelo com os quadradinhos lá do gelo, da caçamba, ou melhor. Aquela caçambinha de gelo que você tem em casa. E quando eu olhava, eu via rostos congelados. Eram pessoas. E o Espírito me disse, isso aí são pessoas que estão sendo congeladas por líderes que têm medo de perder o lugar e a afeição do povo. E era para eu falar naquele momento, naquele instante com aquelas pessoas, mas Isaías Tavares Cunhamelo se acovardou. Interessante que eu ia trazer um exemplo, um gelo. E quando eu desci naquele lugar, estava no primeiro andar, desci e quando eu olhei, tinha um carro, de uma fábrica de gelo aqui da cidade chamada Gelinho Cristal. Deus preparou tudo, era só comprar a saca de gelo e ministrar sobre isso, mas eu me acovardei e saí mal daquele lugar. Porque o Senhor me disse, são cristais que estão sendo congelados. E isso vai interferir na expansão do reino. Eu espero que o anúncio desse livro não deixe você com medo de lê-lo. Quero nem ver.
Mas numa terça-feira eu estava dormindo, quando eu me acordei, o Senhor me deu a primeira página desse livro, sobre a condição desses congelados, como eles estavam vivendo. Quem são esses congelados? Talentos em ascensão, que estão crescendo em determinado lugar. Isso não só ocorre na igreja, mas no mundo corporativo ocorre também. Quando um liderado está em ascensão, isso pode provocar 2 medos na liderança principal daquele liderado. E a gente precisa ter cuidado com esses 2 medos. Vai bater a porta, mas a gente não vai deixar entrar. O medo de perder o lugar e a afeição do povo. Porque agora tem um concorrente, tem alguém que está se destacando. E isso passa a ser uma ameaça para mim, que estou na liderança efetiva ali. E se esse medo toma conta, se esse medo governa, aquele líder vai congelar aquele liderado. Vai agir para congelá-lo. Deixá-lo sem movimento. Porque afinal agora ele é um potente concorrente. E não só um potente concorrente, mas alguém que pode tomar o meu lugar. E aí o Espírito traz coisas aqui que eu sei que é do Espírito, que não trata só a liderança principal, mas trata também como esse liderado deve agir, deve responder. Traz remédio para um líder, porque esse líder não precisa ter medo de multiplicar talentos, porque nós fomos chamados para multiplicar talentos. Pessoas que estão debaixo de você são talentos que Deus te deu, elas precisam crescer. Faça-as crescer. Multiplique esses talentos das suas mãos. Pessoas, dons, vocações, ministérios. No dia vai ter um acerto de contas. Saber, você multiplicou seus talentos? Multipliquei. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não multipliquei. Ele diz assim: quem não multiplica, até o que tem será tirado. Eu fiquei perguntando, como é que vai tirar de quem não tem? Entenda, aquele que não multiplicou, ele vai tirar o que tem. E o que é que ele tinha? O talento que ele recebeu. Aquele talento que ele recebeu para multiplicar, e ele não multiplicou. Porque não multiplicou, até o que ele tem lhe será tirado. O que é tirado? O que ele recebeu. E dado a quem multiplicou. É um acerto de contas. E a gente pode ver isso na vida de... Começou a ficar pesada a administração. Porque se começou, para agora, benção. Ou você está refletindo. E é tão bom refletir, não é? Deixa eu te ensinar uma coisa, ministro. Não dependa dos aleluias e dos glórias a Deus da plateia. Eu aprendi a pregar com glória, sem glória. Porque não quer dizer que a galera, a plateia está calada, que não está recebendo. Não se influencie com a aparência. Pregue a palavra. Pregue o que Deus deu. Por quê? Porque a gente vai ver. Eu vou adiantar porque falta poucos minutos. Saul e Davi. Aí você lê aqui a história. Amém? A partir do 1 Samuel capítulo 14, versículo 6.
Amém? Graças a Deus que eu abri a Bíblia, porque alguém podia sair essa noite dizendo: o ministro nem abriu a Bíblia. Abri, benção, está aberto, ó. Abri. Agora vamos achar algo. Quando a gente abre a Bíblia, a gente acha algo, pode ter certeza. E aqui no versículo 6 diz: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Meu Deus do céu, que cena! Com tambores, com júbilo e com instrumento de música, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Meu Deus, uma aclamação pública. Você está pronto para receber a aclamação pública? Porque inevitavelmente ela virá. Nós só precisamos estar prontos para receber a aclamação pública. Os ministros, quando descem, precisam aprender a lidar com a aclamação pública, porque certamente virá. Jesus lidou com a aclamação pública. Aquele jovem rico disse: bom mestre, bom mestre. Jesus disse: bom só tem um, bênção. Só tem um, que é Deus. Eu não entendia isso. Como é que Jesus se esquiva de ser bom? Sai da lista de ser bom. O Espírito Santo me disse: esse bom não está se referindo à natureza bondosa, mas está se referindo a um adjetivo que esse jovem deu a Jesus como professor. Bom mestre, bom professor. Jesus disse: bom só tem um. Bam, bam, bam mesmo dos mestres, só tem um. Por quê? Porque ele dizia assim: eu falo o que eu ouço o Pai falar, ou seja, eu ensino o que eu ouço o Pai ensinar. E se eu faço alguma coisa boa no ensino, bom só tem um, é aquele que me dá o ensino. Se você ler o texto, depois quando o jovem vai falar, ele diz assim: mestre, aprendeu. Jesus soube lidar com a aclamação pública. Precisamos lidar com isso. Pedro, João, Paulo. Porque é muito sutil, se eu não souber lidar. Houve uma aclamação pública, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi. O que é isso aqui? Medo de perder a afeição do povo. Porque tinha um liderado em ascensão que estava sendo aclamado, e foi aclamado mais do que ele naquele momento específico. Um medo, perder a afeição do povo. E a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta, senão o reino? Medo de perder o lugar. Daquele dia em diante, Saul já não via Davi com bons olhos. Esses dois medos dominaram Saul. E eu vou te dizer, essa mensagem não é para achar que ficou lá, é antiquada, é do museu. São coisas que ocorrem ainda hoje. E o ensino é apenas para a gente tomar remédio, para a gente saber lidar. Não via mais Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Entenda. Enquanto Saul não soube lidar com a aclamação pública, ficou indignado porque agora tinha um concorrente. E aquele povo, acostumado a reverenciar ele, estava reverenciando Davi mais do que ele. E esse medo fez com que Saul passasse toda uma vida tentando congelar Davi, um talento em ascensão. Você sabe da história, leia, e você vai ver sempre ele trabalhando estratégias para eliminar o potencial concorrente. Agora aprenda algo, e eu vou encerrar com isso. Davi soube lidar com a aclamação pública. A Bíblia diz que Davi, no outro dia, voltou a fazer o que fazia. A aclamação pública não influenciou Davi a ponto de agora ele requerer um novo cargo. Porque afinal, a unção,
o povo está reconhecendo a unção sobre mim. Então o que eu faço agora não me cabe mais. E eu vou te dizer, não vai faltar pessoas com a boa intenção para dizer isso para nós. Você não é mais para estar nesse cargo. Veja o que está acontecendo. Você merece um cargo maior, melhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Siga o fluxo do Espírito Santo. Siga o plano de Deus. Não tem importância se você recebe uma aclamação, um reconhecimento e no outro dia faça o que estava fazendo. Não vamos ficar mais agora nos corredores exigindo um cargo. Porque agora lavar banheiro, a vassoura sempre disposta começa a dar lugar a uma caneta importada. Não precisamos disso. Só precisamos seguir o fluxo, o plano de Deus. Glória a Deus, a unção está aumentando. O povo está recebendo. Glória, glória, glória. Sim, é você, Senhor. É você na minha vida. Aleluia, se eu faço alguma coisa boa, é por causa de você. Bom só tem um, é você, Senhor. Você tem um plano para mim. Eu não preciso passar na frente de ninguém. Eu não preciso querer tomar o lugar do chefe. Só preciso guardar o meu coração e fazer o que você requer. Aleluia. Davi agiu assim. E diz que Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos. Porque, se eu te dizer uma coisa, não é porque você é vítima que Deus vai punir por você imediatamente na sua sentença. É como você reage quando você é vítima. Aleluia. Davi teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia de morte, naquela caverna. A Bíblia diz que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. A Bíblia é linda demais, fazer o número 2, gente. Eu gostei dessa expressão, viu? Expressão bíblica, aliviar o ventre. Davi estava lá dentro. Eu não sei o que denunciou que Saul estava lá. Só que eles vieram. E os conselheiros de Davi disseram: é a tua chance. Deus te entregou Saul nas tuas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com conselhos. Às vezes é uma boa vontade, alguém que é fã seu, cuidado. Amém? Passe pelo crivo da palavra e do Espírito Santo aquele conselho. Filtre. É a tua vez, Davi. Deus te entregou. Davi foi lá, cortou a manta de Saul, coração acelerou. Ele deixou de fazer. Depois Saul sai. Davi se apresenta e diz: ei, meu rei. Meu rei. Alguém que estava querendo matá-lo. Meu rei. Aqui eu te dou provas que eu não tenho nada contra ti. Coração certo. Mesmo perseguido, guardou o coração. Aleluia. Agora, Davi disse assim: entre mim e você, julgue o Senhor. Eu lendo 1 Pedro, a Bíblia diz que quando Jesus era ultrajado, não revidava com traje. Quando fazia ameaças, quando era ultrajado, não revidava com traje. Quando era maltratado, não fazia ameaças. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. Não sei se você está sendo ensinado agora, se por acaso você passar por uma situação dessa. Aqui tem os dois lados da moeda. Davi terminou como rei. O lugar que Deus destinou para ele. Aleluia. Então pessoas são cristais para nós. Pessoas são talentos. Nós vamos multiplicá-los sem medo de ser feliz. Aleluia. Por quê? Porque é necessária uma expansão da igreja sobre a terra. E necessário é que esses cristais estejam reluzindo. Não debaixo da cama, mas no velador. Para que todos vejam. Aleluia.
Eu vou rir por você. Aleluia. Não tenha medo de multiplicar talentos. Não tenha medo. Maior o que serve. A maior patente que a gente pode ter é servir. É ser servo. E se todos servem, ei, todos vão ser o primeiro. O reino funciona assim. Se você serve, você é primeiro. Aí não precisa brigar. Se você quiser brigar comigo pelo primeiro, eu vou dizer a você, eu prefiro ficar em último. Só para não brigar com você. Porque ninguém disputa o último lugar. A disputa sempre vem para o primeiro lugar. Precisamos disputar. Serve. 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 Aleluia. Isso é ser livre. Livre. É muito bom ser livre. Aleluia. E aí, no final, no acerto de contas, nós vamos levar uma bagagem para ele. O que traremos na bagagem? Apresentaremos o endividado que se transformou em ministro poderoso. O analfabeto que se tornou potente orador do Evangelho. O rico soberbo que conheceu a humildade e financiou a obra do Senhor. O desacreditado que adquiriu crédito no céu e na terra. O tímido que ficou conhecido por sua intrepidez. Aquele que sem qualquer função atribuída descobriu seu chamado e operou eficazmente. O amargurado de espírito que agora manifesta a alegria do Senhor. O bêbado da sarjeta que cambaleava na rua, vivendo cheio do espírito, na verdade nu e crua. O desafeto de outrora, agindo como servo toda hora. O talento congelado, brilhando como um cristal lapidado. Vamos levar na bagagem. E dizer, está aqui, Senhor! A minha multiplicação de talentos. Aleluia. E nesse clima festivo de quem foi transformado pela palavra de Deus, anuncia-se uma nova viagem com novo ponto de partida e novo final. Preparem-se, pois o novo percurso vai do cristal à glória. Aleluia. Você é um cristal. Você é um cristal e tem alguém te lapidando. Considere quem está te lapidando. Considere. Aleluia. E o lapidador considera aquele cristal. Deixa ele mais brilhante ainda. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Queria fazer um convite. Você que ainda não recebeu Jesus e quer receber Jesus nessa noite. Se você está aqui, aleluia. Você é um cristal. Jesus pegou pescadores, transformou em cristais. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Você é um cristal, talvez você não se veja assim. As pessoas não te veem assim, principalmente na tua casa. Você foi muito machucado na sua casa. Na sua infância. Na sua adolescência. O seu histórico de vida machucado. Mas Deus te vê diferente, Ele vê você como um cristal. Talvez você passou o percurso da sua vida, pessoas congelando você, congelando você, congelando você. E se elas tentaram congelar você é porque, de alguma forma, você apresentou uma evidência, um talento. Mas, por tantas vezes isso aconteceu, que você desanimou, que você se desacreditou de si mesmo, mas hoje à noite é o dia da tua redenção. Hoje à noite é o dia da tua redenção, de dar um basta nisso. Por uma decisão. Por Cristo. Aleluia. Você vai passar a ser luz. Jesus é a luz dos homens, aí você se torna luz do mundo. Quando o recebe.
Quem está aqui nessa noite e quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Você pode estar nessa condição e é você. Aleluia. Não é porque eu estou pensando nas férias, em janeiro. E geralmente no mês de janeiro, eu chuto o pau da barraca. E aí como é que eu vou me converter agora, se em janeiro eu já estou programando chutar o pau da barraca? Onde tem dessa expressão? Mas um filósofo lá da nossa igreja, Nildo, um irmão nosso, querido, ele falou algo que eu digo, eu estou escrevendo outro livro, eu botei lá no outro livro. Ele disse assim, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, mas quando eu vejo quem está debaixo da barraca, quando eu olho e vejo quem está debaixo, eu desisto. Com vontade de chutar o pau da barraca é hoje, vem para cá. Aleluia, vem para cá. Aleluia, levante sua mão, nós vamos orar por você. Ou se você está aqui e você deixou o seu chamado, abandonou o seu chamado, porque essa situação dita hoje à noite aconteceu com você. Você se distanciou, você não quis mais saber do seu chamado, porque uma situação semelhante aconteceu. Hoje é dia da tua redenção. Hoje é dia de você voltar e cumprir o que Deus te chamou com muita alegria. Então se você está aqui, levante sua mão nessa condição e dizendo, sou eu. Eu abandono as coisas que para trás ficaram. O meu alvo agora é cumprir o chamado cabalmente, o meu ministério. Tem alguém aqui nessa condição? Eu sei que tem. Aleluia. Não espera para amanhã. É hoje. Tem alguém? Tem. Aleluia. 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 Glória a Deus. Talvez você esteja só precisando de um estímulo da tua esposa. Talvez você esteja esperando ela dizer assim, embora eu vou junto com você. A gente pega de novo isso. Não tem nenhum empecilho em mim. Nós vamos cobrir cabalmente o nosso ministério. Aleluia. Eu sei o que eu estou falando. E se não vier, eu não vou sair envergonhado daqui não. Eu sei como acontece. Aleluia. Mas é a oportunidade que Deus está te dando. Não são palavras soltas ao vento, atirando para saber onde acerta. Tem alvo específico isso. Tem um coração específico hoje à noite aqui. Aleluia. Tem o seu coração. Você sabe, eu tenho um chamado. Eu abandonei, mas eu volto hoje à noite. Aleluia. Tudo vai ser restaurado. Tem vaga para você. Ainda tem vaga. Não saiu de diante de Deus o plano. Aleluia. Paciência, paciência. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças. Obrigado. Obrigado. Que
maravilha. Tá tudo de pé, tá tudo de pé. Um abraço nela aqui, é minha esposa. Aleluia. Oi? É, pra lá. Como é seu nome? Carol. Carol é um farol. Pedido de oração para esses três aqui. Para orar também? Glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos orar aqui por alguns pedidos. Enquanto a gente ora, você vem. Aleluia. Não tem problema, não está fora de ordem. Enquanto nós oramos, você vem, sou eu. Vamos orar por Marcelo e Edna. Câncer no pâncreas e câncer na bexiga. Pai, eu te dou graças por teu poder disponível e em manifestação na vida de Marcelo e Edna, Pai. Anulando toda célula cancerígena nesse corpo e restaurando, Pai, agora pelo poder do Espírito Santo, toda a parte afetada, tudo aquilo que já foi destruído no corpo deles, restabelecido no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por Denise, por melhora na vida dela, a melhora que ela precisa, pelo poder do Teu Espírito, onde ela estiver, Senhor. Oramos por Hilton Barbosa, câncer no estômago, câncer, pare de operar no estômago agora. Em nome de Jesus Cristo. Regrida agora. Toda célula cancerígena nesse corpo seja destruída agora pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, obrigado. Nós vamos estar com o livro ali fora, tá bom? Lá no hall. Se você desejar, amém, adquirir, está ali. O conteúdo é o que nos interessa. E eu vou poder também fazer uma dedicatória, se você quiser. Você também vai levar a minha assinatura, que é poderosa, minha assinatura. Minha assinatura, onde você chegar, você compra. Agora deixa eu te dizer uma coisa, leve R$1.000. Apresente minha assinatura e diga: tenho R$1.000 para comprar. Você vai ver o poder dessa assinatura. Amém? Então estamos lá fora, em nome de Jesus. Sim, aqui ó, foi a empresa dele aqui que confeccionou o livro. Amém, minha gente? Você vai ver que está top de linha. Amém, maravilha. Obrigado, meu irmão, por todo o apoio. Amém, por tudo, pelas aberturas que ele me deu. Amém, apoiando um novo escritor, né? Que beleza. Amém. Toma um presente, toma um pão para tu comer agora. Amém, obrigado. Amém, Deus é bom.